O Chamado 2 é uma merda. Oi gente, aqui é a V do Paranauê Literário e hoje eu vou resmungar sobre O Chamado 2. Só um comentário sobre o livro, é o Spiral, do Koji Suzuki. Vai ter spoilers, porque eu não sei como falar mal dessa história sem comentar do que tá acontecendo. Então, eu não quero falar do primeiro livro, pra não estragar pra quem quiser ler, porque é um livro legal que vale a pena ler pra quem tem interesse na série. Esse livro começa um dia depois do final do Ring, que é o primeiro livro da trilogia. Então a gente tem um outro personagem que chama Ando. E ele é um... Ando? Ando. Ok. E então anda, Verônica. Precisava fazer essa piada. E o Ando tá envolvido na história e ele começa a querer investigar a história do Chamado. Só que aí eu vou dar o primeiro spoiler pra vocês. Sabe aquelas cenas que vocês adoram da Samara com o cabelo na cara, saindo da televisão? Aquelas cenas da Sadako indo atrás em câmera lenta das pessoas pra matá-las? Então, isso não existe. Porque na trilogia do Chamado, não é a Samara ou a Sadako, no caso, que mata as pessoas. É um vírus. Você assiste a porra da fita e você contrai a porra de um vírus que te faz morrer na hora exata que completa uma semana que você assistiu. É uma semana porque demora uma semana pro vírus da varíola matar você. E por que o da varíola? Porque antes de cair no poço e morrer, a Sadako contraiu varíola. A vontade de vingança da Samara se juntou com a vontade do vírus da varíola de se procriar. E aí, com os poderes mágicos da Samara, eles conseguiram se propagar naquela fita que você assiste. Por isso que você tem que fazer uma cópia do vídeo pra espalhar pras pessoas. Porque é a vontade do vírus de se propagar. Aí tem esse cara, o Ando, que tá investigando. Ele acha o DNA de uma pessoa e percebe que tem uma sequência de DNA que está se repetindo nessa pessoa. Poderes telecinéticos fizeram mudanças na sequência de DNA da pessoa. Ok, vamos acompanhar. Aí ele vai tentar decodificar e ele descobre que aquela mudança no código genético está soletrando mutação. Soletrando? Soletrando, tipo, são as letras. Mutação. Os códigos do livro sempre dão em inglês. Então o vírus é em inglês. Aí você tem N páginas do livro que você perde em investigação para quebrar o código do que quer dizer mutação. N páginas com pseudo-conversas de bioquímica do que tá acontecendo. Olha, eu entendo quando você tá lendo um livro ou vendo um filme, tem um universo paralelo em que aquilo acontece. Se você estabelece umas regras naquele universo, você segue elas. E fica crível. Se você tá lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, você aceita a ideia de que a nave é propulsionada por probabilidades. Ok, você compra a ideia. O que acontece na história é crível nesse contexto. O livro do Chamado não, ele quer fingir que o que tá acontecendo naquela história se passa no mundo real. Então o cara gasta um tempo do caralho falando de investigações científicas que eles fazem pra tentar descobrir o que a porra do vírus do Chamado tá fazendo. Só que aí, o que é mais legal? O Ring não é aquele anelzinho de luz que você vê quando fecha o poço da Samara. O Ring é porque o vírus do Chamado tem o formato de um anel. É uma bolinha maior em cima, como se fosse tipo uma aliança, um anel de diamante. E aí começa a da porra do anel. Quando o anel se quebra, ele fica com o formato de um espermatozoide. A porra do vírus do Chamado fecunda uma mulher, porque o vírus tem o formato de um espermatozoide, então ele vai fecundar a mulher, obviamente. É ridículo, num nível tenso, muito avançado. Só que não bastou ela ser fecundada. No momento que ela foi fecundada, a Sadako tomou o controle mental dessa mulher, porque o vírus tinha o código genético dela. Então o que acontece? A mina cai num lugar e ela dá à luz a Samara, a Sadako. E aí a Sadako sai do útero e ela escala o lugar, porque tipo, ela é um feto superdotado, e tenta contar a história. Não, porque foi capaz disso acontecer porque tinha excesso de nucleotídeos na célula. E aí quando tem muitos nucleotídeos, as células se dividem mais rápido. Mas, parabéns, né? Nossa, então é só isso. Então excesso de nucleotídeos. A mulher tá presa num lugar sem comer, sem fonte de alimento nenhum pra ela ter mais nucleotídeos, mas ela consegue multiplicar e ter uma gestação completa em, sei lá, 1 ou 2 semanas. Enquanto isso, o Ando, nosso personagem principal que tá fazendo a investigação, ele encontra uma mulher misteriosa. Uma mulher que tem uma aura assim meio sombria. E eventualmente ele descobre que essa mulher é a Sadako. Só que o livro trata isso como se fosse o plot twist do universo, que a cabeça dele explode, ele fica muito tipo, uou, é a Sadako. Ele faz sexo com ela. Ele, meu Deus do céu, eu fiz sexo com uma mulher que está morta há 30 anos. Só que, cara, já foi estabelecido na história que a Sadako tem um certo efeito nas pessoas, e é exatamente esse efeito que ele sente. Então não faz nenhum sentido ele não entender que era ela. E considerando que o livro não apresenta personagens novos, quando aparece uma personagem que é importante, como é que alguém não ia perceber que era ela? Depois ele vai embora, ele foge de casa e quando ele volta, a Sadako não está mais em casa. E aí o que ele encontra? Ele encontra uma carta, porque a Sadako escreveu uma carta de tipo 5, 6 páginas para ele explicando o que aconteceu. Não tem problema em você fazer uma carta que explica o enredo da história. Livros da Jane Austen. Naquele contexto faz sentido ter uma carta que explica o que aconteceu. Nesse contexto não faz.
A mina tá matando as pessoas, ela não tem motivo pra querer se justificar pra esse cara. Porque no fim o que ela quer fazer é recrutá-lo pra fazer um negócio pra ela. Só que não tem necessidade dela explicar toda a história de vida pra ele. Então tudo isso que eu comentei, tipo, da mina que ficou grávida com ela, que ela conseguia controlar o corpo da menina, é revelado por meio de uma carta. Então ela conta tudo o que aconteceu com ela antes dela morrer e depois dela renascer, e ela começa a contar todas as opiniões e coisas que aconteceram com ela sem motivo nenhum. Ela só chega e senta e começa a fazer um diálogo sobre essa é minha vida, essa é minha história. Não faz sentido. Dá raiva você ler aquilo porque parece uma escrita muito preguiçosa. O autor não conseguiu achar um outro jeito de explicar que foi isso que aconteceu na história, então ele sentiu necessidade de colocar uma carta que explica a porra do enredo do livro. Aí o enredo da história acaba virando que o útero da Sadako é mágico, e se você fertilizar com a célula de outra pessoa, ela consegue dar luz àquela pessoa. As pessoas voltam da morte porque a Sadako pare elas. Que horror! Cara, é ridículo, é ridículo. E o outro plot twist da história, a única característica do personagem Ando é que ele é muito triste porque o filho morreu e a vida dele acabou por conta disso. E aí no fim do livro, a Sadako quer pedir um favor pro Ando e fala que ela vai fazer a coisa que ele mais quer. Ou seja, ela vai trazer a porra do filho dele de volta, né? Mas não, eles tratam isso como se fosse um super suspense. Fica mais 10, 15 páginas do livro tentando esconder o que foi que a Sadako fez pra convencer o Ando a fazer o favor pra ela. Então, cara, eu achei uma merda. Tem uma cena de suspense nesse livro que eu achei melhor do que todas as cenas de suspense no primeiro do Chamado. Tem uma cena que vale muito a pena, que é legal, e o resto é uma merda. Porque o resto tudo querendo justificar a história como sendo possível. E eu acho que terror é uma coisa muito pessoal. O que você tem medo, o que você não tem medo, o que te dá aflição. Pra mim nada me deu medo ou aflição nesse livro, fora essa cena. E um dos problemas é que eles têm uma necessidade muito extrema de explicar o que tá acontecendo. E eu acho que o desconhecido dá muito mais medo do que o conhecido. Porque quando é desconhecido você consegue imaginar que é uma coisa que te assusta e tal. Quando é uma coisa conhecida, pode ser uma coisa que você acha super escrota, tipo essa porra do livro. O cara fica gastando páginas e páginas falando de bioquímica, falando de biologia molecular, de biologia celular, e querendo... Não, tipo, tá, ele arrumou um amigo bioquímico, ele fez várias perguntas pro cara. Beleza, parabéns pelo esforço, mas ficou uma merda mesmo assim. Esse livro, eu não sei se ele se vende como sendo de terror, ele não é de terror. Ele só deixa muito claro o mérito do diretor e do cara que escreveu o roteiro dos filmes do Chamado, porque os filmes são legais, eu acho que os filmes meio que são um clássico moderno de terror. Agora, esse livro, cara, é uma pessoa que teve uma ideia interessante, mas que não soube desenvolvê-la direito. A história começa com suspense e termina numa ficção científica super mal escrita. Porque no fim o cara fica querendo usar a ficção científica pra fingir que um vírus louco existe no mundo real. Porque a outra coisa maravilhosa desse livro é que você não contrai o vírus do Chamado só assistindo o vídeo. Se você lê um relato sobre como é o vídeo do Chamado, você também contrai a porra do vírus. Aí o que acontece no fim do filme? Eles publicam um best-seller contando a história do Chamado. Então o mundo inteiro contrai a porra do vírus. E aí lançam um filme que a Sadako, ressuscitada, ressurgida, que deu luz a ela mesma, é a estrela principal do filme. Então, no fim do livro, praticamente o mundo inteiro ficando contaminado pelo vírus. Se você tem qualquer base de bioquímica, de você viu uma aula de biologia na escola, você já vai achar umas coisas que eles falam super estúpidas. Deu muita raiva, porque eu gosto muito dos filmes. Foram filmes muito marcantes na minha vida. E eu tava muito animada pra ler esses livros. Mas, mano, que lixo. Eu só recomendo... Cara, eu não recomendo pra ninguém. E acho que é isso, gente. Obrigada por assistir esse desabafo. Porque realmente o bom desse canal é que eu li esse livro, mas pelo menos serviu pra alguma coisa, porque agora eu posso ficar resmungando sobre ele. Então, se você leu ou tem vontade de ler, deixe suas impressões ou comentários aqui embaixo. E curtam, compartilhem, se inscrevam, aquelas coisas de sempre. E obrigada por assistirem, vocês ficaram até aqui. E até a próxima!